Em uma perspectiva junguiana, a mulher não busca apenas gentilezas. Ela anseia por uma força interior inabalável. Ela não pede abertamente que você seja forte, mas o provoca sutilmente. Isso se manifesta em seu silêncio, na retirada repentina de seu carinho, ou quando seus olhos, antes acolhedores como oceanos, tornam-se frios como espelhos. Esse não é um ato de rejeição, mas sim um ritual de iniciação. Se você interpreta esses sinais como meros caprichos, já falhou na prova. A maioria dos homens nem percebe esse teste oculto, confundindo-o com confusão. Eles se desculpam por erros que não cometeram, imploram por afeto que não conquistaram e se perdem em emoções que não lhes pertencem, regredindo a um estado infantil. E nesse ponto, o desafio se encerra para eles. Se você está buscando compreender as dinâmicas mais profundas das relações e desvendar os mistérios da psique humana, este vídeo da Teoria Oculta é para você. Por isso, antes de continuarmos, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Deixe seu like, comente o que achou deste tema que promete gerar muita reflexão e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas análises profundas. Ela nunca esteve avaliando sua gentileza, mas sim a sua postura e firmeza. Carl Jung compreendeu isso muito antes de termos hashtags de alfa ou de a masculinidade ser questionada. Ele percebeu que, em um nível mítico, as mulheres não exigem que um homem seja homem. Elas o invocam. E essa invocação não vem por meio de instruções claras, mas através da contradição, da complexidade e do caos. É somente através do espelho da ânima, a parte feminina que reside no interior de cada homem, que sua totalidade pode ser revelada ou destruída. Quando ela se distancia sem razão aparente, quando sua voz se torna áspera sem aviso, ou quando ela o encara com um sorriso enigmático, ela realmente sabe algo que você não sabe. Ela está pressionando a sua realidade, buscando suas fragilidades. Ela não está observando para ver se você reage, mas para ver se você permanece inabalável. A força da contenção e da presença. Você não passa neste teste com lógica. Você passa ao não vacilar, ao se manter firme diante do enigma que ela se torna, sem a pretensão de decifrá-la. Ela não é um quebra-cabeça, mas uma força da natureza. Se você precisa que ela faça sentido para conseguir se manter de pé, você não está agindo como um homem. Você se torna um administrador de emoções, marcando pontos em um jogo cujas regras foram escritas em uma linguagem que você nunca se preocupou em aprender. Jung nos alertou que o maior perigo para o homem é ser possuído pelo inconsciente, por aquilo que o move mesmo sem ser nomeado. E nenhuma figura na psique masculina o domina mais do que o feminino não integrado, o caos emocional interno que ele terceirizou para as mulheres por nunca ter aprendido a contê-lo em si mesmo. É por isso que você se prende à aprovação dela, entra em pânico quando ela se afasta e permite que o humor dela se torne um sinal de vida ou morte para seu sistema nervoso. Isso não é sobre ela, é sobre você. Você nunca enfrentou a mulher dentro de si, e agora a projeta em cada mulher que encontra, esperando que elas lhe deem o que você se recusa a dar a si mesmo. Contenção. Contenção é a palavra. Não controle, não supressão, mas contenção. O masculino divino não aniquila o caos. Ele o sustenta sem hesitar, sem tentar consertar, sem fugir. Quando uma mulher o testa, ela pergunta sem palavras se você é esse tipo de homem. Não com as palavras dela, mas com a energia dela. E se você não for, ela o consumirá sem nem mesmo entender o porquê. A energia feminina não é polida, razoável ou fácil de gerenciar. Ela é selvagem e, em termos junguianos, é iniciática. Ela o puxa para o submundo, não para destruí-lo, mas para queimar tudo o que em você era uma pretensão. Então, quando ela o desafia, o fita com desconfiança ou se retrai, não reaja como uma criança abandonada. Responda como um soberano, com uma presença tão firme que a faça sentir-se segura para finalmente descansar. Não porque você a fez feliz, mas porque você permaneceu quando todos os meninos, antes de você, se desintegraram. Não persiga o amor dela. Ancore o seu próprio. Pois se você não se tornar o fogo, implorará para ser aquecido. A indiferença reativa e a busca pela essência. E essa, meu irmão, é a morte mais humilhante de todas. Ela começa sutilmente. Você nem a percebe. Ela simplesmente pergunta por que você não ligou, por que não conversa como antes, por que parece distraído. Mas ela não busca suas respostas. Ela observa sua postura. Você encolhe? Entra em pânico? Você se transforma em um homem que se sente culpado só porque o tom dela mudou? Esse é o teste. E não é manipulação emocional. É inteligência biológica. Jung chamou isso de processo de individuação, a tarefa vitalícia de se tornar completo.
E parte dessa jornada para todo homem é o confronto com o feminino. Não como fantasia, mas como uma força. Não como recompensa, mas como um acerto de contas. Porque a mulher à sua frente nunca é apenas ela mesma. Ela é a projeção viva da mulher dentro de sua psique. A ânima, aquela imagem misteriosa e imutável do feminino que assombra cada sonho, cada anseio, cada desilusão. E ela não se importa com suas desculpas, nem com o estresse do trabalho, nem com as feridas da infância, nem com seu plano de 5 pontos para se comunicar melhor. Ela se importa com uma coisa: você consegue permanecer inabalável quando tudo ao seu redor exige movimento? Se você não consegue, não é forte, é adaptável. E não há nada mais perigoso para um homem do que confundir adaptabilidade com poder. Um homem que se adapta a cada humor, cada suspiro, cada lágrima, torna-se elástico, maleável, esquecível. Ele não falha de forma evidente. Ele se dissolve silenciosamente até o dia em que ela o olha e não o sente mais. Não porque ele partiu, mas porque ele desapareceu nela. Jung alertou que homens que não integram o feminino são possuídos por ele. E possessão não significa levitação ou exorcismos, significa obsessão. Significa que você começa a girar em torno do humor dela, em vez de viver de acordo com sua própria missão. Significa que o sorriso dela se torna seu sol e a decepção dela se torna seu túmulo. Você se torna, como Jung descreveu, um homem dividido em dois, publicamente firme, mas privadamente em pânico. Você sorri largamente e acena com convicção. Você diz todas as coisas certas, mas seus olhos têm aquele tremor, aquele desejo por afirmação. Você teme mais que ela se afaste do que sua própria autotraição. E é assim que um teste se transforma em sua ruína. Porque ela nunca pediu perfeição. Ela estava perguntando: você pertence a si mesmo? Você consegue manter sua verdade quando isso lhe custa a aprovação dela? Você consegue dizer não a ela sem tremer? Você consegue amá-la profundamente sem perder o chão sob seus pés? A anima em sua forma imatura é sedutora. Ela promete paz através da fusão. Basta se fundir a ela, concordar com ela, seguir as emoções dela e tudo ficará bem. Mas isso não é paz, é anulação. É o mito do cara legal que acredita que o caminho para o amor é pavimentado com seu próprio desaparecimento. A verdadeira paz surge quando um homem se torna vertical, quando sua espinha dorsal não está à venda, quando seu amor é real, mas seu centro é inegociável. É então que ela sente. Aquela coisa rara, aquela coisa antiga, aquela presença gravitacional de um homem que não reage mais ao caos, mas o contém. E é nesse momento que os testes cessam. Não porque ela terminou, mas porque ela vê. Este homem não pode ser movido por tempestades. Não porque ele é insensível, mas porque ele conhece o clima dentro de si. Ele não teme o calor dela, porque fez as pazes com seu próprio fogo. Ele não hesita diante das dúvidas dela, porque respondeu às suas próprias. Ela para de testar porque finalmente vê algo mais raro que a perfeição. Ela vê a verdade. E, irmão, no segundo em que uma mulher vê essa verdade em você, ela ou se eleva para encontrá-la ou parte. Não por ódio, mas por reverência. É o tipo de força que irradia, que ilumina, que consome apenas o que é falso. E quando ela o testa, quando ela o pressiona, quando ela se retrai, quando ela começa a fazê-lo duvidar de si mesmo, ela não está tentando destruir o relacionamento. Ela está tentando escavar o seu eu verdadeiro por baixo da versão que tem acenado e performado, desde o dia em que você decidiu que ser gostado era mais seguro do que ser respeitado. Carl Jung chamou esse falso eu de persona, a máscara que usamos para o mundo, e as mulheres são biologicamente alérgicas a ela. Elas podem fingir por um tempo, sorrir para o charme, concordar com a polidez, mas eventualmente o instinto entra em ação. Algo nela vê através da máscara e a pressiona como um dedo no vidro para ver se ele racha ou se aguenta. O feminino não respeita fachadas, ele respeita a totalidade. E isso significa sua capacidade de sustentar sua luz e sua escuridão, seu desejo e sua disciplina, sua ternura e sua firmeza. A maioria dos homens mostra apenas uma metade. Eles interpretam o cavalheiro e reprimem o selvagem, ou interpretam o macho alfa e escondem suas feridas. Ambas são mentiras, e o feminino sabe disso. É por isso que ela testa sua força. Porque até que um homem se integre, até que ele acolha sua sombra e se firme em sua verdade, ele é uma responsabilidade. Não para a segurança dela, mas para a psique dela. Porque o feminino inconsciente não quer um servo, ele quer um espelho.
E ele quer ver nesse espelho o tipo de presença que não desaparece quando o amor se torna difícil, imprevisível ou selvagem. Ela não está procurando seu dinheiro, nem suas legendas do Instagram. Ela nem mesmo está procurando sua proteção no sentido tradicional. Ela está buscando uma coisa. Você consegue permanecer inalterado pelas partes dela que assustam até mesmo a ela? Você consegue conter as lágrimas dela sem tentar consertá-las? Você consegue enfrentar a raiva dela sem se tornar um menino novamente? Você consegue amar a escuridão dela sem fazer disso seu trabalho para salvá-la? Porque isso é força, não dominância, não estoicismo, não o volume da sua voz ou o tamanho da sua conta bancária. Força é a capacidade de permanecer centrado no inferno. E quando uma mulher o testa, ela está enviando um sinal. Você é esse tipo de homem, ou ainda está se escondendo atrás de papéis, rotinas e falas ensaiadas. O despertar da masculinidade. Jung diria: não corra, não reaja, não tente manipular o teste para que ele termine antes. O teste termina quando você para de tentar passá-lo e começa simplesmente a ser. Porque essa é a verdadeira revelação. Uma mulher só pode testar o que ainda não está resolvido em você. Se você está ancorado, não há nada para abalar. Se você está claro, não há nada para questionar. E se você é verdadeiro, não há nada a provar. Os homens que falham são aqueles que tentam impressioná-la em vez de se expressar. Aqueles que tratam o humor dela como minas terrestres em vez de sinais sagrados. Aqueles que confundem a tempestade dela com uma ameaça quando na verdade era um convite à iniciação. E a maior ironia, no momento em que você não precisa mais passar no teste, você o passou. Ela não quer um Deus. Ela quer um homem que fez as pazes com sua própria mortalidade. Essa é a parte que a maioria dos homens perde. Eles pensam que passar no teste dela significa ser impecável, estoico, infinitamente composto. Mas Jung teria rido disso, porque a perfeição é o refúgio dos covardes. É o que os homens buscam quando estão aterrorizados de serem vistos, não amados, vistos. Os testes que as mulheres iniciam não são para coroá-lo, mas para despojá-lo do teatro, do roteiro, da persona cuidadosamente construída que você pensou que lhe renderia a devoção dela. Ela não quer encontrar seu representante. Ela quer sentir sua essência. E a essência tem peso, tem gravidade. Você não pode fingi-la com mensagens, viagens ou traumas compartilhados. Ela se revela em como você se porta quando as coisas estão incertas. Ela se revela em como você não desmorona quando ela retira o afeto. Ela se revela em como você não se explica quando o silêncio teria falado mais alto. É aí que ela o vê. E este é o paradoxo. Quanto mais forte você é, menos você reage. Não porque você está emocionalmente morto, mas porque você é internamente soberano. Você não é mais um homem buscando passar em um teste. Você é o teste. E quando uma mulher sente essa mudança, quando sua identidade não depende mais do elogio dela, algo ancestral dentro dela se suaviza. Não porque ela foi conquistada, mas porque ela finalmente está diante de algo que não precisa carregar. A maioria dos homens está pedindo às mulheres que os maternidade, que acalmem seus medos, que afirmem seu valor. Isso não é amor, é dependência espiritual disfarçada de romance. E é por isso que ela o testa, não para machucá-lo, mas para despertá-lo de sua necessidade inconsciente de ser nutrido na masculinidade. Esse não é o trabalho dela. Essa foi sua batalha. Você a travou ou não. É aqui que os ensinamentos de Jung são profundos. Ele disse que o homem que falha em integrar seu inconsciente o projetará. Ele transformará a mulher em sua salvação, seu inimigo, seu juiz, seu terapeuta, sua mãe. Tudo porque ele se recusa a enfrentar a verdade aterrorizante. Ele ainda não sabe quem ele é sem os olhos dela, o refletindo de volta para si mesmo. E se você é esse homem inconsciente, não resolvido, reativo, cada teste parecerá uma traição. Você a chamará de instável. Você a chamará de manipuladora. Você dirá que ela o está testando injustamente. Mas o que realmente está acontecendo é isto. Sua psique está desmoronando sob o peso de sua própria masculinidade subdesenvolvida. O homem verdadeiro não teme ser testado. Ele o acolhe não porque goste do drama, mas porque entende que o amor real é forjado no fogo, não no conforto. Que cada teste é um aprimoramento, um crisol, um confronto com a pergunta: você é um homem ou é apenas um menino vestindo o casaco do pai, esperando que ela não olhe muito de perto? E quando você para de temer o teste dela, algo profundo acontece. Você nem o reconhece mais como um teste. Você não está mais tentando vencer.
Você está apenas sendo totalmente, livremente, inabalavelmente. E isso, não dominância, não conformidade, não performance. Esse é o homem que ela não consegue esquecer. Se você já se perguntou por que ela se afastou justamente quando as coisas pareciam perfeitas, por que o calor dela desapareceu depois que você deu tudo a ela, agora você entende. Não foi sabotagem. Foi o antigo ritual da revelação. Ela não estava rejeitando seu amor. Ela estava expondo sua estrutura. Estava enraizado no eu ou construído sobre areia. Homens que ainda estão adormecidos culpam as mulheres por sua confusão. Eles chamam os testes dela de cruéis. Eles dizem que as mulheres jogam. Mas a verdade é que um homem não testado é um homem inacabado. E o feminino não se casa com coisas inacabadas. Ela pode namorá-los. Ela pode flertar até aninhar-se com eles por uma estação. Mas sua alma, a parte profunda dela que anseia por união, só se abre para o que é completo. E assim ela testa, não porque quer vê-lo cair, mas porque precisa saber. Você permanecerá você mesmo quando ela não puder mais sustentar seu ego? Porque se a única versão de você que existe é a que ela valida, então ela está namorando um fantasma. Jung alertou que a tarefa final do homem é a integração. Reunir todas as suas partes, sua raiva, seu medo, sua luxúria, seu luto, seu brilho, sua dúvida, e casá-las em uma força indivisível. E é somente a partir desse centro que ele se torna uma força em que ela pode confiar. Não porque ele promete a ela um para sempre. Não porque ele recita versos poéticos, mas porque mesmo em sua tempestade ele não se quebra. Ele permanece. Não fisicamente, mas psiquicamente, energeticamente, existencialmente. A maioria dos homens tem apenas duas marchas: perseguir ou se retirar. Quando ela testa, eles ou perseguem mais forte, fingindo, implorando, explicando demais, ou se retiram, tornando-se frios, passivo-agressivos ou emocionalmente mortos. Ambos são sintomas da mesma ferida. Eles ainda precisam que ela acredite neles, porque ainda não acreditaram em si mesmos. Mas o homem que atravessou seu próprio inferno e enfrentou seus próprios monstros, não teme mais os delas. Ele vê o fogo nos olhos dela e não treme, não porque seja descuidado, mas porque é consciente, porque ele não a ama mais com desespero, mas com discernimento. E porque ele entende algo que poucos homens são ensinados. O teste nunca foi sobre ela, sempre foi sobre ele. E quando um homem passa, não agradando, não performando, mas permanecendo, algo miraculoso acontece. O caos dela se acalma. Não porque ele a silenciou, mas porque ela encontrou nele o que não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Um lugar onde sua alma poderia descansar sem colapsar a dele. Esse homem não persegue. Ele não compete. Ele não se justifica. Ele simplesmente é. E em um mundo afogado em ruído, incerteza e máscaras, esse tipo de homem não é apenas raro. Ele é revolucionário. Se você está pronto para se aprofundar nos mistérios da sua própria força interior, sua jornada com a teoria oculta apenas começou.